Olá, meus 590 inscritos, quase nos 600 inscritos. Muito obrigada, pessoal. Quem ainda não é inscrito no canal e quiser se inscrever, eu tenho certeza que algum dos livros que eu falar aqui você vai gostar. É só clicar aqui embaixo no inscreva-se, deixar o teu joinha, me ajuda bastante, não custa nada e eu prometo que é uma coisa bem rápida de se fazer. Gente, lembrando que as resenhas aqui no canal, para quem é novo, são resenhas completas para quem já leu os livros. Se você não leu o livro, não é muito bom você ver essa resenha, porque eu vou falar quem morreu, quem não morreu, quem transou, quem não transou, quem ficou junto, quem não ficou. Então, assim, é uma resenha completinha, tá bom? Eu li vários livros nas últimas semanas, mas eu vou precisar passar na frente um livro, uma saga que tá virando a sensação, que é essa saga aqui, ó, Broken Bonds. Gente, eu já gostei da saga só pela capa dos livros. Essa capa é muito linda e maravilhosa e toda a saga tem a capa maravilhosa. A gente começa esse livro com a personagem principal, que é a Ollie. O nome dela é Oleander, alguma coisa assim. E a gente inicia o livro com ela num acidente de carro, com a mãe dela e mais 3 homens no carro. E ela diz que esses 3 homens são o bonde... Bonde é bem brasileiro, né? São o bonde da mãe dela. Mas no desenvolver do livro a gente descobre, né, que esse bond, essa ligação que eles chamam, Broken Bonds, que é o nome do livro, essa ligação é, na verdade, assim, a mãe dela nasceu pra ter essas 3 pessoas, esses 3 homens na volta dela. Como maridos, namorados, realmente é além de um trisal aquilo dali, mas é uma coisa que a mãe dela nasceu como uma central. A mãe dela nasceu pra ser vinculada com aqueles 3 homens que estão ali no carro com a Ollie. Tanto que não dá a entender muito bem quem que é o pai dela ali dentro daquele carro. Porque ela tem 3 pais. E isso é uma coisa super normal no mundo deles. A gente tá falando de um livro que é um livro de fantasia. Então, essa é a primeira informação que a gente tem no início do livro. Ela tá num acidente de carro com a mãe dela. Todos que estavam no carro morreu. Ela fala que ela foi a única sobrevivente, tá? Desse acidente de carro. E tem um momento que ela fala que quando o acidente aconteceu, ela se assustou e o poder dela saiu. E eu não sei se a autora tentou disfarçar isso de alguma forma, mas pra mim já ficou muito na cara que o poder dela é o poder da morte. Então, assim, eu entendo que o acidente de carro matou ali a mãe dela e os bondets da mãe dela, né? Os laços da mãe dela, os parceiros da mãe dela, mas me deu a entender que ela também foi culpada por isso. E aí eu não sei se é pra ter um mistério. Na verdade, é pra ter, porque passa esse primeiro livro todo sem dizer qual que é o poder da Ollie, né? Da personagem principal. Mas só ali na primeira frase eu já senti que talvez o poder dela é o poder da morte. Então, como é um livro de fantasia, a gente tem pessoas naquele carro ali, pessoas ali na sociedade que têm alguns tipos de poderes, e a gente vai vendo isso durante a história desse primeiro livro. No início, a gente também já entende que depois desse acidente, a Ollie está fugindo. Ela está fugindo de quem? Ela está fugindo do bonde dela. Ela está fugindo das pessoas que são para ser vinculadas a ela. Igual a mãe dela tinha aqueles 3 homens, que são, no caso, os 3 pais dela. A Oliver, não é Oliver o nome dela, né? É Ollie. O nome dela é Oleander. Só que chamam ela de Ollie. Então, a Ollie, ela ali no hospital, ela já descobriu que ela tem, né, vínculo com 5 homens. Se a mãe dela... Gente, isso é um Aranha em Reverso, tá? Então, assim, o livro já é legal por causa disso. Mas, assim, a mãe dela tinha com 3 homens e ela tem com 5 homens. E a gente também entende como é que funciona melhor essa dinâmica durante o livro. Existem pessoas que são central, que é o caso da Ollie. Ela é a central e é rodeada por 5 homens que são o bond dela. Que, pra eles serem bonded... No caso, para eles serem parceiros dela de verdade, ela tem que concluir o vínculo com cada um deles. O vínculo, basicamente, é transar com cada um deles. Só que não é só transar. A trans, ela é o que completa o vínculo, né? Que as pessoas deixam de ser só um laço para ser parceiros. Mas essa parceria só acontece depois do sexo. Só que essa parceria, ela também vai libertar um pouco mais de poder, vai aumentar, vai potencializar o poder de cada um deles durante essa transe. E lembrando, cada um deles tem um poder diferente que a gente vai descobrindo aos poucos no livro. Só que a Ollie tá fugindo, ela descobriu quem são os 15, os 5, né, que são ligados a ela, então ela é uma central. Ela poderia ter nascido sem ser central, ela poderia ser
a bonded de algum central. Exemplo, eu sou a central e ela é o meu vínculo. Tipo, eu tenho 5 pessoas vinculadas a mim, eu sou a central. Mas não, nesse caso, ela nasceu sendo a central e ela tem esses 5 caras em volta dela. Então ela já sabe o nome deles ali. Eles descobrem isso por teste de sangue, tá? Às vezes se sabe isso muito cedo, às vezes não se sabe. E o número, assim, diverge. Tipo, a mãe dela era com 3, ela é com 5. Tem homem que ele é o central e ele é rodeado por 2 mulheres só, porque o vínculo, né, ali a ligação dele é só com 2 pessoas. Então, é bem diversificado assim, sabe? E ali no início da história, ela também já nos diz que ela tá fugindo há 5 anos dos bondeds dela. No, tipo, ela tá fugindo dos 5 homens que nasceram pra ter a alma ligada, né, a ela. E a gente não entende por que ela tá fugindo. Ela nos dá a entender que ela tá fugindo pra proteger eles. Eles nem se conheceram ainda ao vivo, né? Tem todo um negócio na sociedade que quando descobrem ali no sangue, todos eles se unem porque é uma coisa muito forte. O vínculo dela com eles é muito forte. Tipo, o vínculo que ela sente, ele chega a dominar ela de vez em quando. Tipo, o vínculo dentro do corpo deles, ele é uma outra pessoa, sabe? Se alguém ofender algum dos parceiros dela ali, ela pode matar. O vínculo dela pode assumir e matar as pessoas. Então, assim, é uma coisa muito forte. E ela é uma das poucas na sociedade inteira que tá fugindo dos bondeds dela. E a gente vai descobrindo durante o livro por que ela tá fugindo disso, né? E a gente descobre que ela tá fugindo, né, deles já direto ali depois do hospital, depois que a família dela basicamente morreu nesse acidente de carro. Então, quando ela soube quem são os 5 que vão rodear a vida dela, né, que ela soube os nomes, ela já foge e a gente não entende ainda o motivo, né, não sabe muito bem o que tá acontecendo. Depois de um tempo, ela é capturada. Então, já no início da história também, gente, é muita informação no início da história, a gente fica até meio confusa, é fantasia, né? Vocês sabem como é. No início da história, ela é capturada meio que pela polícia, eles chamam de não sei o que tático. E a gente descobre que quem mandou capturar ela foi os bondeds dela. Exatamente, ela tá fugindo deles e é tipo meio que é quase legal assim ela fugir deles. E ela fala muito que ela não quer concluir o vínculo e que se eles tentarem concluir o vínculo com ela, isso é estupro, porque é sexo, né? E ela tá dizendo que ela não quer fazer, que ela tá fugindo deles durante 5 anos. E ela tem toda uma atitude, assim, rebelde quando essa polícia prende ela e diz pra ela, ó, agora você vai ficar sentada aqui, só fugitiva. Eles tratam ela como fugitiva, porque ela não foi ser a central dos 5 parceiros dela. E aí eles ficam falando, porque os teus bondes estão chegando, eles gastaram milhares de dinheiro pra te procurar e agora você vai ficar com eles. Ela literalmente vira uma prisioneira dos bondeds dela. E no início a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? É um relacionamento tóxico, abusivo? Eles vão estuprar ela? Ela não quer fazer o vínculo, né? Como é que vai funcionar? No início a gente não entende muito bem. Aí quando ela tá sentada, né, nessa sala, eles colocam um chip na cabeça dela pra rastrear ela, pra ela nunca mais fugir. Porque é muito incomum, porque a sociedade deles é composta dessa forma, né? De ter a pessoa central e os bondeds, ou ao contrário, né? Tu nasce pra ser uma das duas coisas, né? Tu nasce pra seguir uma pessoa fielmente, ou tu nasce pra ser o seguido, né? E ela é a central. Ao meu ver, é muito mais legal ser a central, porque imagina eu com 5 pessoas que... É que assim, a ligação é tão grande que, tipo, cada um deles quer dar um mundo pra ela, vai proteger ela, vai fazer por tudo. Eu super preferia ser isso, preferia ser a central. Mas também eu penso que deve dar um trabalho do caramba, né? Às vezes a gente não dá conta de uma, a gente dá conta de 5. Não dá, gente. Não sei se eu conseguiria, de verdade. Aí quando ela tá lá, capturada, braba, colocaram um chip pra rastrear na cabeça dela e falaram pra ela que se ela tentar tirar o chip vai explodir na cabeça dela. Eu fiquei, meu Deus, assim, esses caras que são ligados a ela são loucos, né? Meu Deus. Eles chegam na sala, 4 chegam. E ela vê os arquivos deles antes e ela diz, meu Deus, é um mais lindo do que o outro. Tipo, quando ela vê as fotos. E quando eles chegam na sala, todos os 4, tá? Porque um deles tá em outro estado, em outra cidade e fazendo faculdade, então eles não conseguiram. E as idades deles são bem diferentes, tá? E aí a gente descobre o nome de cada um. Gente, é um nome difícil, então assim, me desculpa se eu falar bem errado, eu tenho certeza que eu vou falar errado. A gente tem o Norte, eu chamo ele de Norte. O Norte e o Knox, que são irmãos, exatamente. O Norte, ele é mais velho, ele é 10 anos mais velho, acho que 10 anos mais velho que a Ollie. A Ollie tem 19 anos, então o cara tem tipo 29, mais velho que ela. E o Knox é irmão dele, então assim, 2 irmãos são ligados a ela, que é uma coisa que já não é muito típica, assim, se eu não me engano, na sociedade deles, então já começa aí. Tem o que eu chamo de Griffon, é um nome super estranho, Gryphon, sei lá, em inglês, né, gente, elas fazem esses nomes, a gente se confunde. Eu chamo ele de Griffon. Tem o Atlas e tem o Gabe, então são 5. E cada um deles tem um poder.
Ainda a gente tá entendendo um pouco essa questão de poder, só que nos arquivos deles não diz qual é o poder deles. E ela fica se perguntando por que não tem o poder deles aqui. E aí eles chegam na sala, gente, e eles olham ela assim com cara de nojo. E ela tá super magra, porque ela tá fugindo faz muito tempo, a gente não sabe do que. Ela tá morando na rua. Então, assim, a mina, ela morou no carro dela. Então, assim, a guria sofreu demais. Quando eles chegam e veem ela, eles falam, nossa, esperava mais. Se é pra levar todo esse tempo, assim, você nem é tudo isso. Gente, eles tratam ela muito mal, muito mal. Mas a gente começa a entender que, tipo, eles estão super chateados que ela fugiu deles. Porque é, tipo, uma rejeição do vínculo, sabe? É, tipo, ela não querer eles. E eles nasceram, basicamente, pra idolatrar ela. E ela foge deles, sem explicação nenhuma. E eles não entendem, tipo, eles chamam, nossa... E ela está super magrela, assim, ela não tá muito bonita. E, assim, eles são muito maus com ela. E eles olham com ela com cara de nojo, eles chegam a ignorar ela. Só que o Norte, que é o mais velho e muito rico, ele faz parte de um conselho lá da sociedade deles. E é ele que botou, assim, a polícia atrás dela. E ele disse que vai prender ela no sótão dele se precisar, pra ela não fugir mais. E ela diz que ela não vai fazer o vínculo, porque se fizer o vínculo é estupro. E isso é contra a lei, não sei o quê. E aí ele deixa bem claro que eles não vão forçar nada, mas que é a obrigação dela fazer o vínculo. E ela fica, eu não vou abrir as pernas pra vocês só querem transar comigo pra deixar o poder de vocês maior. Só que a gente entende também que ela não quer deixar o próprio poder dela maior. Então a gente já entende que é um poder ruim que ela tem e que ela é uma pessoa boa e que ela não quer expandir o poder dela. Então por isso que ela tá fugindo deles há 5 anos, mas agora ela foi pega por eles. E eles tratam ela super mal, ela trata eles super mal, ela também desdenha deles, assim, que mas nem se eu prefiro ser morta do que transar com vocês. Assim, ó, é um enemy to lover entre 5, 6 pessoas, maravilhoso. Gente, esse vídeo vai ser grande porque esse é um livro de fantasia e eu sempre tenho que explicar o mundo, então assim, me desculpem se for grande. Mas, gente, eu preciso dizer assim, ó, ela realmente é tratada quase como uma prisioneira deles. Gente, eles colocam ela pra estudar na faculdade, uma faculdade que tem o sobrenome dos 2 irmãos, que são bondes dela, né, que é o Knox e o Norte, e o sobrenome deles é Driven, e o nome da faculdade é Driven. Então, assim, eles são super ricos mesmo. E, nossa, e gente, eles tratam ela muito mal, porque eles estão muito putos que ela fugiu todos esses anos, e que daí quando eles pegam ela não quer fazer o vínculo, ela diz que não vai de jeito nenhum fazer com eles, e tipo... Na cabeça dela, eles querem fazer o vínculo só pra aumentar os seus próprios poderes. Então, assim, é isso que ela pensa e é isso que ela toca na cara deles. E aí eles também tocam várias coisas na cara dela, de que ela não é tudo isso, de que se ela acha que ela não vai precisar trabalhar pra pagar as contas dela só porque ela tem bondes ricos, que no caso, alguns dos parceiros dela ali são ricos, só que ela não tá interessada em nada disso e ela quer fugir. E ela deixa bem claro, não pra eles, mas ela deixa bem claro pra gente, pro leitor, que ela tá fugindo pro próprio bem deles. E a gente passa todo o livro sem saber por que ela tá fugindo assim. Aí eles colocam ela na faculdade e eles descobrem, né, que ela parou ela teve que sair do ensino médio porque ela ficou fugindo demais. E eles acham que ela ficou fugindo porque ela queria curtir a vida e nada a ver. Ela tá fugindo provavelmente por causa de risco de morte ou algo do tipo. Só que ela não explica isso pra eles. E... ela passa falando o tempo todo que ela não tem dom, que ela é não dotada. Na sociedade deles tem os super dotados, né, pessoas com poderes. Tem gente que tem poder de manipular água, tem gente que tem poder do fogo, tem gente com poder de ler mente, tem gente com poder de força. E assim, eu gostei desse livro que tem uns poderes super diferentes, sabe? Tem uma pessoa que ela tem o poder de clorofônio, acho que é clorofônio. Ah, não sei o nome. Aquilo que tu põe, os sequestradores usam, tu põe, a pessoa cheira e desmaia. Tem gente que tem o poder da pessoa é largar uns gases, assim. Eles têm uns poderes muito diferentes que eu achei muito legal. Tanto que aos poucos a gente vai descobrindo meio que o poder de cada um. Só que tem nessa sociedade pessoas que não têm poderes nenhum. E a Ollie, né, ela chega dizendo pra eles que ela não tem poder nenhum. E todos eles têm poderes. Os 5 ele tem poderes, mas até então a gente não sabe ainda, a gente vai descobrir aos poucos. E o Knox, que é que pra mim, assim, é o que mais odeia ela. Ele odeia demais ela, assim, odeia, assim, de formas que eu acho que nem ele quer fazer o vínculo com ela, de tanto que ele odeia ela. Ele é professor nessa faculdade. Gente, ele chega a chamar ela, que dela tá tendo aula com ele, ele chega a chamar ela na frente da sala toda da faculdade e dizer, porque nós temos pessoas muito inúteis na sociedade que não têm poderes, que é no caso da Ollie, olha, você pode vir aqui na frente pra gente falar. Gente...
Coitada da guria. Mas ela passa dizendo que ela não tem poder nenhum. E ele fica chamando ela de inútil, porque esperaram 5 anos, né, enquanto ela fugia, pra quando ela voltar, ela ser uma inútil que não tem dom nenhum. Gente, assim, ó, ele odeia muito ela. O negócio assim é muito louco. Então a gente tem pessoas nessa sociedade que têm dons e pessoas que não têm. E claramente a gente já sabe que ela tá mentindo, porque a gente sabe já no início do livro que ela tem dom, mas pra eles ela tá mentindo que ela não tem. E assim, ela é escorraçada na cidade, na faculdade, por ter fugido deles. E todo mundo fala mal dela, por ela não ter poder, falam super mal dela. E ela engole quietinho, porque ela diz que é pro bem deles, então ela vai engolir o orgulho dela. E é aquilo que eu disse, né? O vínculo, ele é muito forte, tanto da Central com seus bondeds e dos bondes com a Central. E aí eles colocam meio que um dos bondeds dela pra ficar com ela na faculdade 24 horas por dia, porque tá tendo uma questão da resistência. Que é tipo uns revolucionários, não, uns rebeldes que estão atacando centrais e bondeds, estão matando, estão sequestrando as pessoas e matando. Então, assim, toda a sociedade deles tá meio que em alerta contra essa resistência. Então, eles colocam o Gabe pra ficar mais próximo dela, ele é o bondet dela, mas os dois se odeiam ali, né? E eles fazem o Gabe tem mais a idade dela, e eles fazem o Gabe ficar 24 horas com ela na faculdade, acompanhar ela nas aulas e tal. E, tipo, o Gabe chama ela de vadia, chama ela de puta, chama ela de tudo por ela não querer fazer o vínculo com eles, por ela ter fugido. E ela fica rebatendo, tipo, fica os dois brigando. Só que, ao mesmo tempo, a gente começa a notar uma parte muito triste do Gabe, que ele tá muito... Ele fala pra ela, você estragou tudo, você fugiu da gente, a gente ia te dar o mundo e você estragou tudo. Gente, eu fico com muita pena do Gabe. Pra mim, ele é o meu personagem favorito na saga, porque dá pra ver que ele realmente ficou triste. E na verdade, aos poucos, a gente nota que os outros também. Eles são brabos com ela agora, eles são escrotos com ela, porque eles ficaram tristes dela ter abandonado eles. Sem conhecer eles, ela fugiu deles, assim. Então, assim, tem uma vibe muito triste. E o Gabe, pra mim, é um dos meus favoritos. Esse é um livro que várias vezes eu fiquei assim... Por isso que ele é perfeito. Porque eu ficava assim, meu Deus, não! Gente, o Atlas, que é um... Lembra, são 5, né? O Atlas é um que tava em outra cidade, outra faculdade. E ele começou a mandar mensagem de texto pra ela quando ela foi encontrada e capturada. Dizendo, como é que você tá? Desculpa eu não tá aí, eu vou trancar a faculdade aqui pra ir ver você. Ele teve um comportamento completamente diferente dos outros 4, que esculacharam ela, falaram mal dela. E ele dizia por mensagem, eu tô nem aí o que eles pensam. Se você fugiu, você tinha um bom motivo, eu tô indo pra aí agora, eu vou trancar minha faculdade aqui agora pra estudar com você. Ela ficou assim, tipo... Meu Deus, o que tá acontecendo? Por que ele é tão diferente assim? E ela mesma diz, não, eu não posso me apegar a ele, porque eu quero fugir de novo. Ela quer fugir de novo, pro bem deles. E aí ela convence ele a ficar lá, não trancar a faculdade, né? Ela não quer mais ela não quer os 5 juntos pra pressionar ela a fazer vínculo, sendo que ela quer fugir deles. Só que o Atlas manda cada mensagem, gurias, que eu sei que me ouvem, meninos também que gostam. Ai, o Atlas é perfeito, assim, pelo menos por mensagem, eu acho ele maravilhoso, assim, tipo... Ai, o Atlas, cada vez que ele aparecia, eu ficava... Só gritinhos. Ela faz uma amiga na faculdade, que é a Sage, e essa amiga é super importante pra história, tanto nesse primeiro livro, como no segundo, quanto, né, no resto. A Sage, ela é a bonded de um central. Esse central, vou pegar uma caneta aqui. Esse central que é o Riley, e ele tem 2 bondas, no caso, tem 2 vínculos com 2 mulheres, que é a Giovanna e a Sage. Só que parece que acho que ele escolheu fazer o vínculo com a Giovanna e fez com a Sage, no caso, transou com as 2, mas ele escolheu só se relacionar com a Giovanna e meio que jogou a Sage de escanteio. Então, assim, a Sage também, querendo ou não, é uma excluída ali da faculdade, porque o central dela, o bonde dela, não quer nada com ela, ele só quer com a outra. Então, assim, ali também são 3 pessoas, sabe? O central e as 2 bondes. E aí, a Sage acabou, né, se unindo ali a Olha, chamando ela pra almoçar juntas, e elas fizeram uma amizade, porque, né... As 2 são rejeitadas, né? A Ollie, na verdade, não é rejeitada, né? Ela rejeitou eles. Mas as 2 acabaram criando uma amizade ali super legal e que é super importante pro livro. Aos poucos, o Gabe vai se envolvendo um pouquinho mais com ela, porque ele acaba ficando com ela 24 horas ali por dia, quase, só quando não tá dormindo, que não que ela dorme no dormitório. Mas ele acaba defendendo ela em alguns momentos, assim, ela também acaba gostando um pouquinho mais do Gabe de vez em quando, porque ele tá sempre ali por ela, mas mesmo assim o Gabe, eles ainda têm esse tratamento passivo-agressivo, mas que eu sinto muita peninha dele, porque dá pra ver que ele ficou muito triste pelo fato dela ter fugido, ele se sente rejeitado, esse é o sentimento que ele aparenta ter.
O livro só não é perfeito, tá? E eu vou dizer isso pra esse livro e pros próximos. Gente, eu já tô no terceiro. Eu acho que eu vou ler toda a saga em uma semana, porque eu não consigo largar a porra dos livros. Então, assim, os negócios são bons. E vai ter vídeo de todos aqui. Tem alguns... Eu acho que o livro só fica, assim, ó, fodão mesmo a partir dos 90% do livro. No início é muita explicação, muito que são importantes, mas em todos os livros que eu li até agora, eu notei que em alguns momentos, quer dizer, vários momentos do livro, é um pouco enrolado, tá? Um pouco demorado, lenta a história. Não vou dizer que não é importante, que não é bom sim. A tensão sexual que acontece entre os 5 ali com ela de vez em quando, né? Quando eles não estão se matando, porque o vínculo domina, né? Então, às vezes, o vínculo tá nem aí se ela não quer eles, o vínculo quer eles. E aí, às vezes, ela tá vendo eles sem camisa e o vínculo começa a excitar ela. E aí, eles começam a sentir a excitação dela através do vínculo. É tipo uma ligação muito forte, sabe? Que às vezes ela não tem controle nenhum de não sentir isso. Então, assim, aos poucos, né, eles vão se conhecendo um pouquinho melhor e tanto ela vai gostando um pouquinho mais do Gabe, quanto o Gabe vai gostando um pouquinho mais dela. E depois o Atlas aparece. O Atlas lá realmente tranca a faculdade dele lá e vem ficar com ela. E ela tem 2 Bondeds que não saem do lado dela e são os mais queridos com ela, que tentam entender o motivo dela ter fugido. E aí fica os 2 ali contra os outros 3 que são, né, então fica mais próximo dela, assim, mesmo ela dizendo que não vai vincular com eles. O Gabe e o Atlas, e do outro lado, os 3 2 que odeiam ela e um que meio que tá cagando pra ela, que é o Nort e o Nox odeia ela demais, e o Griffon, que eu não sei falar o nome dele, ele meio que parece que não quer saber dela, mas ao mesmo tempo quer. Todos querem, né, saber dela, porque o vínculo é muito mais forte. Mas ela acaba tendo 2 pessoas muito ligadas a ela nesse primeiro livro, que é o Gabe e o Atlas. O Griffon, eu não sei se é Griffon, gente, mas eu vou falar Griffon, é o que eu li. Ele, como eu falei, né, a gente vai descobrindo os poderes aos poucos. O Gabe, a gente descobre que ele é um shifter, alguma coisa assim. Ele se transforma em um animal. E, né, tem vários desses na sociedade, só que aos poucos a gente descobre que o Gabe é muito forte. Ele consegue se transformar em vários animais. Em todos os animais que ele já viu, ele consegue se transformar. O Griffon, a gente descobre que ele tem meio que uma coisa que ele consegue pausar algumas partes do cérebro das pessoas, tipo, desligar umas coisas do cérebro. Mas ele também tem uma parte de curandeiro. E tem uma cena muito legal que ela tá com uma cólica, que ela tá morrendo de dor de cólica. E ele entra no dormitório dela, deita do lado, deita com ela na cama, põe a mão quente na barriga dela pra tirar a cólica dela. E depois disso, ele dorme quase toda noite na cama com ela no dormitório. Sendo que ele nem fala com ela, tipo assim... Por mais que eles não queiram, o vínculo existe e é mais forte do que eles. Por mais que todos eles se odeiem ali, tem alguns momentos que o vínculo não permite que eles se afastem e aí rola essas coisas fofinhas. Esse Griffon, ele meio que tem alguma coisa de que ele mente, eu ainda não entendi certo muito bem o que ele faz, mas ele sabe que ela tá escondendo algo, tanto que ele fica questionando pra ela. Por que tu fugiu? Tu não fugiu porque tu não queria a gente. Tem um outro motivo? Ela diz, tem um outro motivo, mas eu não posso te falar agora. Então, assim, ele é o único que ela deu uma abertura de explicar o motivo que ela fugiu. Então, assim, ele já passa a entender um pouquinho mais ela. E ele trabalha, né, nesse negócio tático, no caso, na polícia. Então, ele começa a pesquisar mais algumas coisas, tentar pegar alguma coisa do passado dela. Então, assim, ele acaba sendo o que era mais afastado dela, mas é o que mais enxerga ver. Ele meio que tem também um detector de mentiras na cabeça dele. Então ele consegue ver se ela tá mentindo ou não. Então ela sabe que não pode mentir pra ele. Mas ela não diz pra ele e nem pra gente por que ela fugiu deles. Mas agora ele sabe que não foi birra dela, não foi porque ela não queria eles. Foi porque ela realmente queria proteger eles. Mas do que, ele ainda não sabe. E nem a gente. Como eu falei pra vocês, tem um dos bondeds dela, é o mais velho, né? Que tem acho que 29 anos. E ele faz parte do conselho daquela sociedade ali. E eles são ricos, ele e o irmão dele, o Nox, que são os bondeds dela. E eles fazem com que todos eles morem juntos na mesma casa. Acho que é algo super normal, tanto que a mãe dela morava com os 3 juntos na mesma casa. E uma vez ela chegou na escola e falou pra... Eles meio que vivem na sociedade também normal, que nem a gente vive hoje. E ela chegou na escola e ela falou que ela tinha 3 pais. Tipo, a mãe dela ficou muito braba, então era uma coisa que meio que tinha que ser sigilosa, né? E aí o Norte faz com que todos eles morem juntos na mesma casa. Uma porque eles não querem que ela fuja, né, nunca mais. Querem fazer com que ela, né, caia na real e faça o vínculo com eles. E na cabeça dela só tem um pensamento, que ela precisa fugir dele de novo. A gente tem uma cena muito importante, que é o Nox encontrando ela no corredor. Nox é aquele que mais odeia ela e que é professor da faculdade onde ela estuda, que humilhou ela. Que é lindo pela fanart que eu vi, assim, achei ele muito maravilhoso. Até vou mostrar pra vocês depois. O Norte, ele
pega ela, põe ela numa parede e começa a masturbar ela e dá a entender que ele vai forçar o vínculo com ela. Exatamente, né? Tentar transar com ela pra fazer o vínculo. E aí ele meio que começa a masturbar ela e ela não consegue se segurar, porque o vínculo dela sume, o vínculo dela quer essa masturbação, o vínculo dela quer transar com ele. Então assim, ela não afasta ele e ele tá tentando ali. Mas alguma coisa não dá certo, acho que o vínculo deles ali não funciona. Ou se não me engano, ela consegue acho, afastar o próprio vínculo dela pra interromper aquilo dali. E aí ela faz uma cagada das grandes, quer dizer, não é cagada, né? O Knox, né, ele só masturbou ela ali, ela teve até um orgasmo, mas ele não foi em frente, ele deixou ela no chão, sem calça, e falou pra ela que ela não serve pra nada, nem pra completar o vínculo. Gente, ele odeia demais ela, assim, ó, demais. E eu acho que se rolar o vínculo entre eles vai ser o mais foda, porque eles se odeiam demais, então vai vir algo muito bom daquilo dali. É o que eu espero, vou ficar decepcionada se não for. E aí ela inventa de mandar uma mensagem pro Atlas dizendo que... O Atlas não tá morando na casa ali ainda com eles, mas ela manda uma mensagem pro Atlas dizendo que o Knox tentou forçar o vínculo. Lembrando, o Atlas, ele é um dos protetores dela no momento, né? Foi o Atlas que diz pra ela que entende que ela deve ter fugido por algum motivo e que ele não vai forçar nada com ela. Então, o Atlas, fofinho. E aí, gente, ela manda mensagem pro Atlas e vai dormir. Só que, tipo, o Knox tentou forçar o vínculo, é a mesma coisa que o Knox tentou um estupro. E aí ela acorda com o Atlas quebrando a mansão deles, destruindo o pátio. E a gente descobre que o Atlas, ele é indestrutível. Aham, pode tocar uma bomba nele que ele não vai explodir. É isso que eu tô dizendo, eles têm uns poderes muito legais. E aí o Atlas entra, e aí o North quer entender o que tá acontecendo, e aí o Atlas começa a dizer, o Knox tentou estrupar ela, tentou forçar o vínculo com ela. E aí, ai gente, assim, ó, Huawei, vamos ler que é muito massa. E aí a gente vai pros 90% do livro, que é quando a porra pega fogo. E eu notei que a autora adora fazer isso em todos os livros. Gente, os livros são bons, mas o 90% é onde acontece sempre as guerras, os negócios. O campus é atacado, então assim, a resistência chegou no campus. E muito ela olha e fica dizendo, eles estão chegando perto de mim, eles estão chegando perto de mim. Então assim, a gente já sabe que ela tá fugindo da resistência. E nesses 5 anos ali que ela tava fugitiva, talvez ela teve um envolvimento mais fundo ainda com a resistência. Nesse ataque ao campus, a resistência pega a Sage, a amiguinha dela da faculdade, a única pessoa que ela fez de amizade na faculdade. E a Sage domina fogo, exatamente, e ela é nível superior, eles têm uns negócios de nível assim, então tem pessoas que não têm poder, tem as pessoas que têm poder nível fraquinho e tem as nível superior. E essa resistência tá roubando, sequestrando pessoas de nível superior, né, as pessoas mais fortes, pra fazer uma lavagem cerebral e fazer com que essas pessoas participem da resistência. No segundo livro fica escrito um pouquinho melhor que a resistência tá fazendo isso porque a resistência quer acabar com os não dotados. A resistência acha que só quem tem poder pode mandar no mundo. Então, assim, essa resistência tá sequestrando todo mundo, tanto os centrais quanto o Bonded e as pessoas mais... E eles matam as pessoas, eles jogam, assim, em rios, em lugares, as pessoas mutiladas. Então, eles fazem uma triagem, eu acho, ali de quem realmente é forte, quem não é, e descarta. E a Sage, amiga dela, foi capturada ali. E ela faz o quê? Ela vai atrás da Sage, ela faz de tudo pra ela ser presa pela resistência, pra ela ir salvar essa amiga dela, porque até então a Sage, por mais que ela seja nível superior de poder, ela é muito quietinha, muito calminha, tá meio depressiva porque o central dela não quer saber dela, então a Ollie vai atrás da Sage pra resgatar a Sage. Só que nisso a Ollie também estava com o Gabe e com o Atlas, que são o bonde dela, né, que estão ali pra proteger ela, e ela consegue fugir deles pra ir pegar a Sage. E aí quando ela e a Sage são jogadas numa gaiola lá no acampamento da resistência, elas veem, o Gabe também veio atrás delas, só que o Gabe foi meio que espancado, o Gabe é jogado no chão, assim, ele tá desacordado. E a Ollie tá ali, né, tentando ver como é que ela vai tirar a Sage, e agora o Gabe, sendo que o Gabe tá até machucado, como é que ela vai sair ali daquele acampamento, né, pra salvar eles. E aí ela é obrigada a mostrar os poderes dela, que até então a Sage não sabe que ela tem, e que até então o Gabe não sabe que ela tem. E gente, o poder dela inicia com ela ficando com os olhos pretos, negros, assim, vazio. Então deve ser um choque pra eles do nada. A mulher... Gente, ela tem um cabelo branco, prateado. Imagina só que lindo. Cabelo branco, prateado e os olhos negros, assim, pretão. E aí, tanto a Sage quanto o Gabe ficou tentando entender, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Como assim você tem poder? E ela já fazendo ali como é que ela vai fazer pra sair dali. Dá a entender que ela já esteve em acampamentos assim com a resistência, que ela já foi capturada antes, então ela sabe um pouco como fazer e como tirar eles dali.
Ela acaba conseguindo tirar todos eles dali, porque o poder dela, a princípio, ela simplesmente consegue fritar o cérebro de todo mundo. Então, assim, tá cheio de capataz ali da resistência e as pessoas começam do nada cair no chão e ficar tremendo, assim, com os olhos sangrando e os ouvidos sangrando. É o Gabe e a Sage ficam apavorados. Meu Deus, o que ela fez? E eles conseguem sair dali, conseguem sair das gaiolas e fugir. E aí ela acaba encontrando também, durante esse meio termo, os outros Bondets dela que vieram atrás dela. O Nox, o Norte e o Griffon, que é lá do Tático. E eles ficam apavorados de saber que ela tem poder também. Então, assim, né, ali foi meio que tudo descoberto. E aí quando eles estão indo embora, assim, acho que nos 98% do livro, né, que até então eles se salvaram, começa a vir um novo exército da resistência pra cima deles. E aí a gente tá falando de 90 e poucas pessoas e eles são, tipo assim... 6, 7 pessoas ali, é tipo 10 pessoas pra cada um deles. E eles já estão todos apavorados, assim, tanto a polícia que tá ali com eles, né, que eles chamam de tático, não sei o quê, e eles mesmos, né, ela, os Bondets, a Sage, que ela foi resgatar. E aí todos eles começam a preparar as armas, entender como é que vão fazer, e a Ollie simplesmente começa a ir pra frente do grupo. E aí todo mundo começa a gritar, Ollie, não dá, eles são muitos, não sei o que, a gente não vai conseguir. Ela simplesmente fica com os olhos negros. Ah, essa cena é muito boa. Ela vira pro Nox. Exatamente, o Bondet dela que mais odeia ela. Aquele que humilhou ela na frente da sala de todo mundo, dizendo que ela era uma não dotada. Que eles esperaram 5 anos por uma inútil, que não é nada disso e que ainda não tem poder nenhum. Ela vira pra ele. Ai, eu imaginei muito essa cena. Ela vira pra ele com os olhos negros e fica encarando ele com um sorriso no rosto. Enquanto isso, gente, as 92 pessoas da resistência que estavam vindo encontrar eles caem no chão, todas tremendo, convulsionando, porque ela tá fritando o cérebro de 92 pessoas. E ela não sente nada em fazer isso, porque é super fácil pra ela. E ela faz tudo isso esfregando na cara do Nox, que ela é 10 vezes mais forte do que todos eles ali, sabe? E ela aguentou tudo quieta, a bichinha aguentou tudo quieta. O Nox, ele tem um poder muito forte, que ele solta pesadelos, ele solta bichos, assim, que acabam com... Ele e o irmão dele são considerados monstros pela sociedade, porque o poder que eles têm, tanto ele quanto o irmão deles, eles liberam monstros mesmos que destralhaçam as pessoas, assim, não sobra nada das pessoas. Então as pessoas têm muito medo dos irmãos. Só que ela é muito mais forte do que eles. Ela não precisa liberar monstros. Ela consegue fritar os cérebros, assim, das pessoas do nada. E ela faz tudo isso com um sorrisinho no rosto, encarando o Nox. Então, assim, essa cena foi maravilhosa. E o Nox tá apavorado. Então, assim, todos eles estão apavorados. Eles não acreditam que ela acabou de salvar todos eles ali, né? Ela sozinha e sem precisar fazer muita força. Mas ela acabou, né, mostrando os poderes dela. Então, eles têm 1 milhão de perguntas pra ela agora. Por que que ela fugiu? Por que ela disse que ela não tinha poder se ela tinha? Então, assim, a gente termina o livro nisso. E a gente termina o livro, basicamente, com o Griffon falando assim, eu não sei nem como chamá-la. Porque eles não sabem nem qual que é o nome do poder dela, né? Parece um poder muito forte que eles não sabem. Ela, né, não manipula fogo, água, ela não é uma curandeira, não é uma coisa simples. Ela realmente acabou com 90 pessoas ali sem sair uma gota de suor. E eu amei que ela fez isso na cara do Nox. Amei demais. E assim termina o primeiro livro, né, gente? Porque daí agora eles têm 1 milhão de perguntas e eu amei o livro. Assim, ó, eu só não vou favoritar o livro porque eu acho que teve alguns momentos que foram muito leves, muito lentos. E eu já tô no 3º livro, tá? Tem 4, 5 ou 6 livros, alguma coisa assim. E em todos os livros eu vi que tem algumas partes que são bem lentas, porque o vamos ver mesmo, a guerra, o negócio legalzão assim mesmo acontece nos 90% do livro. Mas antes tem várias coisas que acontecem e são coisas legais, do tipo, né, a gente tá vendo um Harém Reverso, então a gente quer ver um pouco de sexo. Então tem uma tensão sexual, a gente quer saber com quem que ela vai... Se ela fazer o vínculo, com quem que ela vai fazer o vínculo primeiro, né? Qual deles que vai ser? Então, assim, tem várias coisas que a gente quer descobrir. E fazia muito tempo que eu não tinha necessidade, assim, de ler uma saga, todos os livros um atrás do outro. E nesse eu vou ter. Então, assim, gente, desculpa se eu só tiver livro disso pra postar nas próximas semanas, porque eu não consigo largar. Então, assim, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Só isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que vocês vão ler os livros. Eles são pequenininhos, tá? São 300 e poucas páginas, então assim, eu leio em 2 dias um, e aí vai... Por isso que eu acho que essa semana eu já termino eles. Então, assim... Leiam. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Assim, outro nível de bom. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e até logo.